Você sabia que pode suspender alguns serviços como energia, telefone e TV a cabo por até 4 meses, caso faça uma viagem longa, por exemplo? Pois é, pouca gente sabe e termina pagando mesmo sem consumir. Rodolfo viajou para a Inglaterra e passou 30 dias fora de casa. Ele não sabia que podia suspender telefone, internet e TV a cabo durante esse período para economizar. É um direito bastante válido e se eu tivesse a ciência de que isso já estava acontecendo, certamente tinha feito. Na verdade, a maioria das pessoas também não sabe deste direito. É muito bom essa programação aí. Mas não sabia desse direito. Sabia não. É bom porque você passa aquele tempo, aquele período sem ter aquele custo. Em tempos de crise, suspender um dos serviços com custo fixo mensal, como telefone e internet, por exemplo, pode ser uma boa saída para aliviar o bolso. Mas antes de fazer isso, a pessoa tem que ter certeza do período que vai ficar fora de casa. Se for por mais de 30 dias, vale a pena, porque você pode solicitar a interrupção do serviço sem pagar nenhuma tarifa. É importante saber também se as operadoras e empresas vão te cobrar uma taxa de religação pelo serviço interrompido. O presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB explica que os serviços podem ser suspensos por até 120 dias. No caso de serviços de telecomunicações, existe uma norma da Anatel que prevê que os consumidores, em até 24 horas do pedido, que eles têm que atender, podem pedir essa suspensão entre 30 e 120 dias. Tá? E, nesse caso, só podem pedir uma vez no período de 12 meses. A cada 12 meses, eles podem solicitar esse tipo de suspensão. Para outros serviços, como água, energia, inclusive academia, cursos, assinaturas de jornais e revistas, aí o que a gente recomenda é que o consumidor entre em contato com as empresas para poder ter detalhes com relação a esse tipo de suspensão temporária. E se a pessoa sofrer alguma cobrança indevida ou demora na religação, deve procurar ajuda nos órgãos de proteção ao direito do consumidor. A própria OAB Consumidor, ela está à disposição para receber esse tipo de reclamação, ou, em último caso, até o próprio Poder Judiciário. Os peritos oficiais de Alagoas ameaçam parar as atividades. O sindicato da categoria tem uma pauta de reivindicações. Vamos saber mais detalhes com o presidente da entidade, Paulo Rogério Ferreira. Boa tarde, Paulo, seja bem-vindo. Paulo, quais as reivindicações da categoria? Sabrina, boa tarde aos telespectadores da TV Ponta Verde. Olha, as principais reivindicações da categoria estão elencadas em duas situações. É o nosso plano de cargos e salários, certo? Que oficialmente a gente tem um ano, certo? Que a gente vem, que demos entrada no Estado, mas esse plano, essa reivindicação, ela tem mais de 8 anos no Estado, né? E aí a gente não está vendo uma evolução, certo, adequada à nossa atividade, para a nossa atividade. O atual governo, ele prometeu alguma data? Já havia conversado com vocês sobre esse plano? Olha, houve uma data que era 20 de julho, né, onde se chegaria a determinar algumas diretrizes, alguns encaminhamentos. Só que chegou nessa data, não houve, talvez, algum problema com relação à agenda, mas aí ficamos nessa situação. E esse plano, então, está bem defasado, Está né? muito defasado. A gente tenta, com esse plano, sanar algumas irregularidades, né? E é um plano também que visa a melhor qualificação, capacitação do profissional da área pericial, né? Profissionais esses que são os peritos criminais, os médicos legistas e os odontos legistas. Então, a aplicação de um plano como esse, proposto por nós, né, do sindicato, ele dá um salto de qualidade no desempenho da atividade pericial aqui no estado de Alagoas. Consequentemente, esse salto de qualidade, ele vai refletir em laudos mais bem elaborados, que sejam conclusivos. Nesse caso, vai surtir um efeito muito bom dentro da Justiça, dentro do Ministério Público, para os delegados e, de repente, para a Defensoria Pública. Uma outra reivindicação seria a chamada da reserva técnica, né? Sim, Faltam peritos aqui em Alagoas, há uma deficiência. Sim, nós temos uma deficiência no quadro
de aproximadamente 100 profissionais, certo? Existe um estudo, né, que foi divulgado, que a gente teria que ter um efetivo de 600 profissionais. Hoje, quantos peritos em Alagoas? Nós temos, ao todo, um total de peritos oficiais, a gente tem um total de 105. Atender o estado todo. Para atender o estado todo. Agora, vamos assim, nós temos peritos, os médicos legistas, certo? Que atuam no IML de Arapiraca e de Maceió. Temos os peritos criminais que atuam no Instituto de Criminalística de Maceió, que dá um suporte para todo o estado de Alagoas. E temos somente 5 odontolegistas para cobrir todo o estado de Maceió. Não, perdão, todo o estado de Alagoas. Porque quem sofre, no final das contas, é a população que fica desassistida Sim, quando precisa do serviço? A gente tem que buscar a oportunidade de chegar para a sociedade e explicar essa carência, certo? Porque, às vezes, quando o perito demora para chegar a um local do crime, não é o perito criminal, é o Estado que está demorando para atuar naquele local, né? Então, a gente encara como um alívio, um pequeno alívio, a contratação do pessoal da nossa reserva técnica, que dá um efetivo de 19 profissionais, que são 2 médicos legistas e 17 peritos criminais, para atuar nas mais diversas áreas da perícia. Então, como o governo não está apontando nenhum tipo de negociação em relação a essas reivindicações, tem outras também, a categoria ameaça paralisar os serviços. Exato. A categoria, haja vista a demora nessa tramitação, né, já se encontra insatisfeita, certo? E já se vislumbra a possibilidade de iniciar através de uma operação padrão, certo? Para depois a gente começar paralisações de 24 horas. Mas não tem data ainda não. Não tem data definida, né? Há necessidade de que isso seja definido em assembleia, para que a gente possa alegar e cumprir todos os trâmites legais para deflagrar um movimento nesse sentido, né? Claro que é uma forma de tentar sensibilizar o governo, certo? Para as questões da nossa categoria, haja vista que outras estão tendo alguns avanços. E aí nós, né, para não ficarmos relegados a um segundo plano, a gente vê que talvez seja essa a forma mais correta de se chamar a atenção para o pleito da categoria. Ok, tomara que o governo se sensibilize, converse com vocês, negociem para que isso não ocorra, né? Muito obrigada, então, pela participação, pela entrevista. Eu agradeço o espaço. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Boa tarde. E o Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, termina aqui. Amanhã tem mais depois do Plantão Alagoas. Uma boa tarde e até amanhã.